Olá, virginianos, virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para vocês. Eu vou começar aqui, Virgem, pela energia que vai influenciar esse período para vocês, tudo bem? E eu tenho aqui, Virgem, a energia de Gêmeos. Vocês podem estar lidando diretamente com alguém deste signo, um geminiano, uma geminiana, mas não precisa ser, né, se tratar diretamente disso. Mas isso pode representar muito a comunicação, a maneira que vocês vêm se expressando, as escolhas que precisam ser feitas e qual é o lado que você escolhe seguir. Essa energia para vocês, Virgem, é uma energia que, da mesma forma que em pontos positivos pode falar de vocês sendo ouvidos e respeitados pela sua opinião, como também pode trazer assuntos e atitudes que trazem um ambiente muito complexo e que as ideias ali acabam não batendo dependendo da situação. O que eu posso dizer para vocês é que a comunicação, a maneira como a comunicação acontece, ela é extremamente importante. A maneira que você se expressa através dessa comunicação também. Ocorrerão assuntos e situações que vocês precisarão agir com sabedoria, e agir com sabedoria não é agir com a razão. E aí você vai dizer, mas como assim? Porque assim, virginianos, quando nós queremos ter razão o tempo todo, nós tomamos certas atitudes baseadas naquilo que acreditamos ter razão, e isso pode desempenhar na nossa vida ou na vida dos outros coisas muito negativas. Um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Muitas pessoas antigamente morriam em guerras religiosas ou qualquer outra guerra pelo simples fato de uma determinada pessoa que estava no poder acreditar que tinha razão. E por ter aquela razão, muitas pessoas acabavam perdendo sua vida. Então imagine só, se você acredita que você tem razão em alguma coisa, mas essa razão, ela inflige diretamente na vida do outro de uma forma negativa, e eu não estou dizendo em questões assim, se você trabalha com a área criminal, por exemplo, não é nesse sentido. Eu me refiro ao quê? Eu tenho razão sobre alguma coisa, eu vou manter essa razão, mesmo que isso machuque o coração de alguém, mesmo que isso tire a oportunidade de alguém, mesmo que isso inflija diretamente no psicológico ou no emocional daquela pessoa. É claro que também temos os pós e os contras. Pode acontecer de vocês estarem sentindo isso em relação a alguém que vocês estejam lidando, aonde você sente que a sua opinião não é válida e a outra pessoa acredita que tem razão. E mesmo que essa razão dessa pessoa cause sofrimento àqueles que estão em torno, essa pessoa ela não consegue abandonar essa razão por nada. E essa razão fica tão egocêntrica que a infelicidade vem num lar, vem numa família, vem num relacionamento, vem numa amizade. Então, essa energia ela vai falar disso. É realmente se perguntar, essa razão é uma coisa válida ou é uma coisa que está começando a atrapalhar? O fato de alguém acreditar que tem razão sempre, sobre tudo e sobre todos, isso está ajudando ou isso está atrapalhando? Tá? Então tem alguma questão envolvendo isso. Vamos seguir aqui com a energia complementar. E eu tenho aqui a energia, tenho duas energias, a energia do aprendiz e da compaixão. A energia do aprendiz aqui, ela fala assim, que independente da sua idade,
você sempre estará aprendendo alguma coisa nova. Isso vale para todo mundo. Você sempre vai aprender um idioma novo, um estudo novo, um hábito novo, um hobby novo, e assim a vida vai seguindo. Mas diante desses aprendizados, um dos maiores que você tem que ter e aprender e aplicar na sua vida é ter compaixão. Porque a partir do momento que você tem compaixão pelo seu próximo, o próximo te olha também com compaixão. Eu realmente sinto aqui, e isso que eu vou falar para vocês é muito importante, Virgem. Olha, se vocês estão lidando com alguém que é complicado demais, ou como eu falei, essa pessoa que sempre acredita estar na razão, tenha compaixão por essa pessoa. Mas ter compaixão não significa conviver, tudo bem? Ter compaixão não significa sair junto. Mas peça para que a espiritualidade toque o coração dessa pessoa para que ela própria, ou ele próprio, enxergue que agindo assim não vai chegar em lugar nenhum, só vai ter perdas. Agora, se isso for vocês, da mesma forma. Qual está sendo o maior desafio de vocês esse período? Vocês estão lidando com uma pessoa que é extremamente falsa. Alguém que não está aí com as suas melhores intenções e que manipula muito as coisas aqui. Tudo bem? Vamos ver o que temos de bom para vocês. Vou embaralhar novamente. O que temos de bom para os virginianos? A mesma carta que queria vir, que eu voltei a embaralhar de novo, ela veio novamente. Se vocês estiverem se perguntando assim nesse momento, essa pessoa aqui, que eu tenho que ter um certo cuidado, é tal pessoa? A energia ela vem se confirmando que sim, tá? Então, provavelmente quando eu falei pessoa falsa, essa pessoa já veio na sua cabeça. Sua intuição é muito forte, tá, Virgem? Sua intuição está muito forte, na verdade. Mas eu sinto que tem oportunidade para vocês chegando aqui, principalmente em aspecto profissional. Coisas que vão render crescimento, desenvolvimento. Surge assim, uma notícia, uma informação que vai te interessar bastante. Tudo bem? Vamos seguir aqui. E essa pessoa falsa aqui é uma energia feminina, tá bom? Independente se você é homem, seu gênero, é uma energia feminina. Bom, eu vejo que vocês, virginianos, de alguma forma, estão refletindo sobre alguns assuntos, sobre algumas questões na sua vida, e essas reflexões também podem gerar, né, um envolvimento com uma outra pessoa, ambas pessoas refletindo. Mas eu vejo que vocês estão tentando aqui iluminar uma situação. Sabe quando eu estou passando por um problema ou estou me lidando com uma situação um pouco extrema e eu tento iluminar para trazer uma solução? Então eu fico pensativo, eu fico pensando qual que seria a melhor postura que eu poderia ter nessa situação. Só que vocês estão fazendo isso de uma forma assim muito madura e até mesmo silenciosa. Só tomem uma certa cautela, porque assim, existe você ter compaixão por alguém, pelo que a pessoa está sentindo, pelo que a pessoa está vivendo, mas cuidado para não ter aquela síndrome de Salvador. Síndrome de Salvador. De acreditar que você pode ir além numa situação para mudar alguém, a perspectiva de alguém ou salvar alguém.
Eu acredito que o exemplo que eu utilizei, que a questão que eu coloquei em questão foi a guerra. As pessoas que estão no poder, elas acreditam que tem razão e o que elas estão fazendo é certo, mesmo quando isso vai levar muitas pessoas a falecer. Aqui também não é uma situação extrema como essa, mas é assim, Virgem. Cuidado para não achar que você tem essa síndrome de salvador ou de salvadora, que você vai tentar salvar alguém, ou vai tentar salvar a vida de alguém, ou a pessoa de si mesma, e acabar não saindo muito frustrado ou frustrada disso, ou até magoado ou magoada. Por quê? Porque essa pessoa não quer mudar. E essa pessoa, quando você virar para ele ou para ela e dizer, eu fiz tudo por você, essa pessoa vai falar, eu não te pedi para fazer nada. Então aqui fala assim, tenha compaixão, mas também seja inteligente. Isso vai ser muito importante. Para quem está lidando com outra energia de Virgem, ou Áries, Leão ou Sagitário, existe completude nessa relação entre vocês. Pode se tratar de uma amizade verdadeira, de um relacionamento baseado em boas ideias e ideais com bons sentimentos também. Pode haver uma parceria, uma sociedade entre vocês que existe respeito, existe reconhecimento em relação ao que um e o outro promove. Para outros, pode ser que exista, assim, para quem está solteiro, uma reflexão sobre dar uma chance ou não para alguém aqui. Aqui fala sobre encontros, reuniões, pode ser assim, que vocês estejam fazendo algo com alguém, ou preparando algo para alguém aqui. Fala sobre realizações, vocês podem estar lidando com a energia de Leão. Fala sobre realizações, um sentimento de felicidade. Eu acredito que as coisas aqui vão fluir para vocês, tá, Virgem? Tem boas oportunidades chegando. É para essa fase ser uma fase boa para vocês, aonde vocês estão ali se sentindo completos, existe uma felicidade, as coisas elas estão se desenvolvendo muito bem. Essas propostas que estão chegando tá dando um ânimo maior para vocês. Só que, olha só, cuidado. Tenha cuidado, tem aqui alguma energia de fato feminina envolvida no meio disso tudo que é extremamente falsa. Possivelmente é uma energia muito meticulosa. E essa pessoa ela faz as coisas de maneira proposital, não é uma pessoa que tende a se arrepender do que está fazendo. Só que eu vejo vocês sendo caridosos com essa pessoa. Então, assim, se você está desenvolvendo um bom relacionamento com alguém, essa pessoa ela se intromete no seu relacionamento e ela fica... Essa pessoa ela acredita que ela tem alguma vantagem, tá? Isso é importante que vocês entendam. Então, essa pessoa ela acredita que ela tem algum tipo de vantagem. Então, se você tem um bom relacionamento com alguém, essa pessoa, se é, por exemplo, alguém do seu passado que você tem filhos, essa pessoa ela acredita que ela tem uma vantagem sobre você porque ela tem filhos com você. Então, essa pessoa ela usa isso para te atrapalhar. E às vezes você tenta ser amigável com essa pessoa
para cuidar bem dos filhos, para não se envolver em conflito. Só que essa pessoa, ela faz as coisas de propósito, ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí, ela só quer causar. Se for no trabalho, essa pessoa pode ser uma coordenadora, pode ser alguém assim que, se ela sente que ela tem uma vantagem, pode ser uma pessoa que esteja acima de você em relação à parte profissional. E essa pessoa, ela não é nem um pouco compassiva. Então é uma pessoa às vezes um pouco maquiavélica, vamos dizer assim. E às vezes você tá lá sempre tentando agradar essa pessoa. Só que vai ter algum arrependimento aqui, porque você vai descobrir que essa pessoa é falsa. Você vai descobrir que essa pessoa não vale a pena. Tá? Você pode estar lidando com alguém de Libra, Gêmeos, Aquário, não precisa ser necessariamente dessa energia, desse signo. Mas você vai descobrir a falsidade de alguém aqui. E eu vejo vocês, assim, muito arrependidos de ter estendido a mão para essa pessoa. Por isso que a energia fala o quê? Tenha compaixão, mas não tenha síndrome de Salvador aqui. De que o fato de você tratar essa pessoa bem, que essa pessoa vai mudar o jeito com você, que o fato de você agradar essa pessoa, que essa pessoa vai melhorar as coisas com você. Aqui também, se as coisas parecem assim, se é uma pessoa que você tem um relacionamento, tava indo tudo bem, mas de repente essa pessoa ela virou a casaca, vamos dizer assim. A pessoa tá impaciente, tá reclamando de tudo, e você fica meio arrependido, arrependida, que você fala, poxa, eu dei uma chance pra essa pessoa, eu deixei essa pessoa se aproximar de mim e fez tudo isso de novo. Então eu realmente assim sinto que as coisas estão indo muito bem para vocês, porque vocês estão felizes, surgiu a oportunidade, talvez vocês nem estavam esperando por isso. Você fala, caramba, fui reconhecido aqui, ou eu achei que eu não ia conseguir um trabalho e acabei conseguindo. Só que tem alguém que acredita que tem alguma vantagem. Então assim, se você tem uma posição, essa pessoa acredita que está acima de você porque tem alguma coisa que pertence a ela ou a ele. E aí essa pessoa ela usa isso para às vezes fazer comentários esdrúxulos, para às vezes maltratar outra pessoa, para às vezes fazer outra pessoa se sentir mal. E não tenta ser o salvador ou a salvadora da pátria. Faça por você, tenha essa compaixão, mas não fique tentando manter essa pessoa na sua vida, tentando ajudar essa pessoa a todo custo, porque essa pessoa ela procurou ter a vida que tem ou tá no estado que tem, que está, né, na verdade. Então tomem cautela aí. Porque pode ser que vocês saiam de um 10 de copas e vai para lá no 5 de copas. Só porque parou para dar uma de Salvador. Cuidado com isso, tá, Virgem? Às vezes, independente de quão você se considera uma pessoa do bem, cuidado para não ser ingênuo ou ingênua demais e acabar aí tendo prejuízo. Ou entrando numa energia de tristeza muito grande. Tudo bem? Então é isso, Virgem. Se cuidem, aproveitem as coisas boas que vão se desenvolver e tenham paz, tá bom? Obrigado, virginianos. Se cuidem. Tchau, tchau.